E ela afirma categoricamente que o poder judiciário do Brasil precisa ser freado. Vejam, eu digo isso em quase todo o Paulo Figueiredo Show agora. O Alexandre surfou em uma onda global de censura financiada pelos Estados Unidos, com abundantes recursos, com palmas da imprensa internacional, com palmas da elite globalista, como a gente acabou de ver. E com o Trump, essa onda se dissipou. E o que vem agora? Ora, o que vem agora é um tsunami em direção ao Alexandre. E se você não acredita em mim, apesar das abundantes provas que eu tenho colocado aqui no meu programa, acreditem, ouçam, passem a ler a imprensa internacional. Vocês devem lembrar aqui, há pouco mais de 2 semanas, que eu trouxe um artigo do Financial Times, queridinho da elite globalista do mercado financeiro, sentando o pau no Alexandre de Moraes. Pois agora veio o maior competidor, digamos assim, o maior rival do Financial Times, a outra queridinha da elite globalista, que é a revista The Economist, falando sobre o Alexandre. E a manchete e o subtítulo da reportagem da revista The Economist dizem assim: a Suprema Corte do Brasil está sob julgamento. Como um juiz celebridade ilumina uma excessiva concentração de poder. Vejam, o texto é duro contra o Alexandre. Só para citar algumas partes. Abre aspas. A democracia brasileira tem sofrido golpes nos últimos 20 anos e grande parte da culpa recai sobre os seus políticos corruptos. Todo presidente desde 2003 foi acusado de violar a lei. Dilma Rousseff sofreu impeachment, Lula da Silva, Jair Bolsonaro, que eles chamam de um agitador de extrema-direita, supostamente planejou um golpe para se manter no poder até 2022, em breve será julgado por isso. Entendam, é uma revista de esquerda. Mas eles continuam. Mas a democracia do Brasil tem outro problema. Juízes com poder demais. Caraca, The Economist. A The Economist tá dizendo que os juízes brasileiros têm poder demais? Não, deixa a reportagem aí pra gente, mano. Porque eles continuam. Nenhuma figura representa isso mais do que o Alexandre de Moraes, que integra a Suprema Corte. Diz a The Economist que o seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser limitado. Eu não achei que eu fosse ver isso tão cedo no The Economist. Um painel de 5 juízes, diz a reportagem, decidirá, por exemplo, se o senhor Bolsonaro irá para a prisão em vez do plenário completo do tribunal, que é composto por 11 ministros. Desses 5, um é advogado pessoal do Lula, o outro é seu ex-ministro da Justiça. O julgamento reforça a percepção de que o tribunal é guiado tanto por política quanto pela lei. Eu não sei quanto pela lei, eu vejo muito mais pela política. Durante a Lava Jato, uma gigantesca operação contra a corrupção que ocorreu na década de 2010, o tribunal manteve penas de prisão para dezenas de políticos e empresários considerados culpados de corrupção. Mas depois mudou de ideia e anulou as condenações de Lula em 2021 com base em fundamentos processuais. Em 2023, o presidente do tribunal se gabou de ter derrotado Bolsonaro. Cara, tá tudo na The Economist. Tem água aqui em algum lugar? Aqui. Continua a reportagem. Alegações de tal arbitrariedade e impropriedade tornaram-se comuns. Nos últimos anos, um único juiz
José Antônio Dias Toffoli, anulou quase todas as provas descobertas durante a Lava Jato e abriu uma investigação duvidosa contra a Transparência Internacional, uma organização anticorrupção com sede em Berlim. Gilmar Mendes, outro juiz, organiza reuniões extravagantes e frequentada por pessoas influentes que frequentemente têm processos em curso no tribunal. E então há o senhor Moraes. Ele liderou as investigações contra o senhor Bolsonaro, mas está em conflito de interesses, porque ele foi alvo da tal máquina de intimidação e difamação do ex-presidente. Moraes também tem travado uma cruzada contra o discurso online antidemocrático, exercendo poderes extraordinariamente amplos que têm atingido principalmente figuras da direita. No ano passado, ele ordenou que o X, a plataforma social do Elon Musk, retirasse do ar centenas de contas pró-Bolsonaro, muitas vezes sem fornecer explicações ao dono das contas envolvidas. Ele bloqueou o acesso ao X no Brasil por um tempo e congelou as contas bancárias da Starlink, empresa de internet via satélite de Musk. O senhor Moraes responde às críticas com altivez. Quando, no ano passado, se discutiu se o tribunal deveria adotar um código de ética, como fez a Suprema Corte dos Estados Unidos em 2023, Moraes afirmou que não há a menor necessidade. A reportagem do The Economist é clara. Ela diz que o Brasil está enfrentando um problema gigantesco, que é a concentração de poder em juízes, sobretudo o Alexandre de Moraes. E ela afirma categoricamente que o poder judiciário do Brasil precisa ser freado. Atenção, senadores! Leiam esta matéria no plenário. Porque quem está dizendo que vocês não estão fazendo o trabalho que tem que fazer não é mais o Paulo Figueiredo, não é nem mais o Estadão, é a The Economist. Olha a vergonha que vocês se tornaram. Cadê a PEC que limita as decisões monocráticas? Cadê a PEC que reduz e muda o foro para o julgamento de vocês? Como pode? Cadê a responsabilização dos ministros? E eu falo isso e as pessoas no chat, com certa razão, falam assim: ah, Paulo, não perde nem mais tempo com o Senado. Ninguém mais acredita no Senado. Mas eu digo que o grande tema das eleições para o Senado daqui a um ano, que é quando começa o processo eleitoral, será quem fez alguma coisa contra o STF e quem não fez. Eu diria que esse será o único tema em discussão no Senado. E como vocês viram, a reportagem da Economist não fala só do Alexandre. É citado o fato do Bolsonaro estar sendo julgado por uma turma do STF e não pelo plenário. Cita que os juízes que vão julgar são conflitados. O próprio Fábio Dino, inclusive, é conflitado por ter sido autor de ação contra o Bolsonaro. Cita o Barroso, dizendo que derrotou, que é o presidente da corte, dizendo que derrotou o bolsonarismo. Cita o Toffoli, que está soltando corrupto. Cita o Gilmar Mendes, organizando a Gilmar Palusa, com pessoas do processo, com processo no Supremo. Vejam o que esses caras fizeram com a instituição. Vocês falam que nós atacamos a instituição, nós jornalistas, vocês destruíram a imagem do Supremo Tribunal Federal. Vocês jogaram essa instituição na lama. Vai ter que refazer o Supremo inteiro para recuperar um pouco de credibilidade. Vai ter que chutar a bunda desses caras todos. Ora, eu não me surpreenderia se daqui a pouco o impeachment de ministro do Supremo se tornasse rotineiro. E talvez deva se tornar mesmo. O mundo está mudando. Vocês, eu vou usar isso com mais frequência. O nosso Supremo Tribunal Federal é retardado. Ele está atrasado em relação ao resto do mundo. Ele está em retardo. E essa imagem que está na lama, já entre os brasileiros,
agora está na lama também para o mundo. Eu volto a dizer, The Economist é a revista queridinha do Beautiful People, da elite econômica europeia, de todo esse pessoal que o Gilmar Mendes, o Barroso veneram e chupam o saco nas reuniões de Davos e companhia. Esses caras agora estão se tornando os patinhos feios. E o que nos leva ao questionamento, porque boa parte da atenção que vem sendo chamada ao Supremo Tribunal Federal e aos abusos desses caras, e em breve eu tenho certeza que a farra dos escritórios de advocacia dos familiares vai cair na boca do povo, essa atenção tem sido atraída graças a quem? Graças a Alexandre de Moraes. E quanto tempo será que os colegas não vão ficar olhando o Alexandre, chamando atenção para a corte e vão achar isso ok? Vamos ver. Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Quem sabe aí nos próximos poucos meses nós não tenhamos mais atenção para o Supremo Tribunal Federal. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.